O Eduardo tirou a vida de 5 garotas porque ele não conseguia ter ereção. Ele ficou conhecido em São Paulo como serial killer da mala, mas ele deveria ter ficado conhecido como serial killer broxa. O Eduardo tinha 42 anos. A mãe do Eduardo teve 15 filhos. Ele era o 15º. Só que ela não tinha condição de ficar com ele e acabou abandonando. Foi morando em vários abrigos durante a infância, só que ninguém queria adotar ele. Quando ele ficou de maior e saiu do abrigo, ele acabou se viciando. Ele tinha um emprego num condomínio em São Paulo, onde ele era zelador. E ele tinha até uma namorada. Depois de usar muitas porcarias, ele acabou desenvolvendo uma disfunção. Ele não conseguia ficar com o negócio dele em pé. Ele começou a contratar garotas que faziam programa para evitar que ele passasse vergonha. Ele sempre tinha o mesmo perfil. Tinham que ser garotas magras, baixinhas e usuária, porque o que ele pagava era de 10 a 20 reais pelo job e nada mais. Na primeira vez que ele contratou uma garota que fazia programa, ele levou ela para um terreno baldio. Só que chegando lá, eles foram iniciar ali a relação e ele não conseguiu ficar com o negócio dele duro. Só que assim, se você tá ali para fazer um programa, não tem sentimento, não tem meias palavras. E aí ela disse pra ele: você não tá conseguindo, então me dá o dinheiro pelo tempo que eu perdi, que eu preciso ir embora. Só que ele não gostou disso, ficou muito irritado. Ele pegou ela pelo pescoço e estrancou até que ela desvivesse ali mesmo. E ele achou que a culpa era dela. Ele largou o corpo dela ali e depois teve coragem de ligar pra polícia e dizer que tinha um defunto lá. Ele ficou 2 anos sem fazer nada, pianinho. Até que um belo dia ele acordou e disse: vou contratar mais uma garota para fazer programa. E ele procurou exatamente o mesmo perfil. Frágil, para não poder se defender. E já não se tratava mais de uma questão de ir fazer o programa, e sim porque ele pegou prazer por desviver essas meninas. Só que dessa vez ele foi mais esperto e ele chamou essa garota para ir na casa dele. E ela foi. E ele pagou 15 reais a ela e foi tentar iniciar a relação. Só que mais uma vez ele bruxou. E quando ela quis ir embora, ele ficou muito irritado. Pegou ela pelo pescoço até ela desfalecer. Dessa vez ele pegou o corpo dessa menina e enrolou num tapete tipo esse, bem grandão, colocou dentro de um carrinho de compra de supermercado e desovou pela rua. Quando a polícia encontrou o corpo da menina, eles não deram muita atenção para investigar quem de fato tinha feito isso com ela. Levaram como se fosse mais um caso de feminicídio e tá bom. Muito também pelo preconceito dela ser uma garota que fazia programa. Só que ele não parou por aí. Em 7 meses ele fez mais 4 vítimas. Quando a pessoa se torna serial killer, ela tem um modus operandi de trabalhar. Ela sempre faz as coisas mais ou menos da mesma maneira. E tem um ritual. O ritual que o Eduardo tinha é que ele sempre gostava de guardar os sapatos de suas vítimas para depois ele ficasse... Vocês entenderam, né? Só que ele não parou por aí. Ele trabalhava como zelador num condomínio. Uma moradora viajou e quando voltou decidiu jogar sua mala fora. E ele pegou essa mala e levou para casa para poder guardar o corpo da próxima vítima. Porque da última vez não tinha pegado nada, então dessa vez também não ia pegar. Ele pegou a malinha e levou para casa. Foi lá, no ponto das garotas de programa, levou a menina para dentro da casa dele. O jubileu dele não funcionava e ponto final. E mais uma vez, ele se irritou e tirou a vida da garota. Só que ele colocou nessa mala que ele tinha pego lá no condomínio onde ele trabalhava. Pegou o corpo dela e colocou dentro da mala. E foi desovar numa rua distante de casa. Só que quando a polícia encontrou essa mala, pasmem, ela tinha uma etiqueta de viagem com o nome do dono da mala. Foi assim que chegaram no condomínio e depois pegaram ele. Só que o mais estranho ainda está por vir. Quando a polícia foi fazer uma perícia na casa dele, para fazer o perfil dele como serial killer, eles notaram algumas coisas. O Eduardo comia papinha de neném. Tinha um monte de papinha dentro da casa dele. Ele usava um perfume infantil chamado Mamãe Bebê. Ele tinha mania de assistir desenho animado infantil antigo. E os vizinhos dele relataram que ele tinha um gosto musical muito estranho. Porque no mesmo dia que ele estava ouvindo Creu, Creu, ele estava ouvindo Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida. Inclusive eu comprei esse fone aqui no TikTok Shop, não dava nada por ele, mas ele entregou tudo, 27 reais. Aproveitem a promoção. Só clicar aqui embaixo que chega na sua casa. Depois os médicos conseguiram constatar que esse problema dele de disfunção erétil também tinha muito a ver com a infância dele, pelo fato de ter sido abandonado pela mãe. Além de tudo isso, ele ainda guardava os sapatos das vítimas, pra depois ele ficasse punhê. Você entendeu, né? Uma informação que pode ser do seu interesse, ele tá preso, mas em 2030 ele já vai ser solto.
Beijos, tchau!